E falando sobre problemas psicológicos, agora nós vamos falar sobre um assunto que muitas mulheres passam, que é o assédio sexual e o verbal. Nessa semana, um ator renomado de uma emissora de TV cometeu assédio sexual com uma colega de trabalho. A vítima fez a denúncia e logo foram tomadas algumas providências. Mas, infelizmente, existem casos que ficam no anonimato. Para falar sobre esse assunto e sobre esse tema tão relevante para a sociedade, principalmente para as mulheres, eu recebo agora nos estúdios a psicóloga Bruna Costa. Bruna, seja bem-vinda ao nosso programa, boa tarde. É um assunto que a gente acabou de falar, de ver agora na reportagem sobre um transtorno também psicológico e esse assédio tanto sexual quanto verbal. O que essa mulher sente, Bruna? Que legal, né? Porque síndrome de burnout também pode ter envolvido o assédio. Então, o assédio, ele está presente e ele implica emocionalmente e fisicamente na vida dessa mulher, Dayana. Em 2014, inclusive, a Organização Mundial de Saúde realizou uma pesquisa que foi comprovado cientificamente os danos futuros, tanto na saúde emocional como na saúde física, que é o que a gente chama de psicossomatização, na vida dessa mulher. E me diz uma coisa, quem não sabe, qual é aí a diferença do assédio sexual e o assédio verbal? Verdade, porque a gente fala de assédio e parece tudo uma coisa só, quando na verdade não é. Nós temos uma diferença que é do assédio físico, do abuso físico e o abuso emocional, que é o abuso psicológico. O abuso sexual, ele é de cunho sexual, é o que a gente chama de um estupro, né? Ele tem um cunho, não precisa chegar às vias de fatos, mas ele tem um fundo sexual. Já o abuso psicológico é muito mais difícil de ser identificado. Por quê? O abuso físico a gente identifica através dos sinais no corpo, o abuso sexual a gente identifica de uma maneira também um pouco mais clara, só que também é difícil. Agora, o assédio emocional, ele está tão envolvido no dia a dia como uma coisa tão naturalizada, e é aí que está a preocupação, e a gente vai levando como se fosse uma coisa natural. Então, o assédio ele acontece em muitas relações. O assédio, a palavra assédio, ela é quando a gente tenta exercer um domínio no outro. Quando eu quero, por exemplo, controlar a roupa que minha companheira vai usar, quando eu digo que ela não vai estudar porque mulher não estuda. Então, toda forma de domínio, de controle do comportamento do outro, que foge do desejo no outro, é um assédio psicológico, uma violência emocional. Principalmente agora esse caso, né, que aconteceu recentemente, essa semana, com esse ator tão renomado. A gente não vai falar aqui o nome nem a emissora, mas todo mundo já sabe mais ou menos, né, que entrou nas redes sociais, que entrou aí nos sites e que viu essa notícia. Infelizmente isso acontece, né, Bruna? A gente sabe que muitas são as vítimas, são as mulheres, e acontece, algumas ficam caladas, sofrendo todo esse abuso, esse assédio durante muitos anos. E o que acontece com esse psicológico dessa mulher que sofre, principalmente quando é uma pessoa com cargo já elevado, um chefe, por exemplo? Primeiro, né, a gente tem que olhar que no fundo do nosso comportamento a gente tem uma base cultural. Então, não tem como a gente olhar uma situação dessa sem olhar o histórico da luta feminina já há muito tempo. Então, a gente ainda tem um peso cultural de que a mulher é diferente, de que a mulher é submissa. Isso tem mudado muito porque nós avançamos, nós temos lutado, a mulher tem conquistado o seu lugar, tem conquistado o seu direito, mas a gente ainda tem o peso de que a vítima não é a mulher. Né? Aconteceu isso eu ouvi, né? A figurinista deve ter dado mole pro fulano. Sempre é isso, infelizmente. Por causa do peso cultural. A mulher, ela foi disciplinada, obrigatoriamente disciplinada ao longo dos anos. Então a gente tem assim uma questão que quando algo foge do controle, como aconteceu nesse caso, é como se a mulher não tivesse se comportado. Então eu acho que a gente tem que olhar principalmente para a educação, para a prevenção disso, né? A maneira que a gente ensina um filho, ele não tem que respeitar a mulher, Dayana, porque ela é mulher. Ele tem que respeitar a mulher, filho, você tem que respeitar a mulher porque ela é um ser humano. A mulher e o homem precisam de respeito, precisam de cuidado. Então, os danos psicológicos podem ser, sim, muito fortes. Nesse caso, por exemplo, além da diferença, né, de ser uma pessoa muito mais famosa do que ela, num cargo muito superior a ela no trabalho, por isso que ela demorou tanto para colocar a boca no trombone, né? Porque isso já estava acontecendo há vários meses. Muito tempo já anos, né, pelo relato dela. Exatamente. Então, já vinha acontecendo. Então, essa pessoa provavelmente deve ter pensado duas vezes pela questão do emprego, pela questão cultural,
pelo olhar, mesmo porque em uma das entrevistas dela, dos depoimentos dela, ela disse que em algumas situações, várias outras mulheres estavam juntos e deram risada, né? Agiram como se fosse uma piadinha. Então, não é piadinha. Respeito é necessário. E amor não combina com nenhuma forma de violência, nem sexual, nem psicológica, nem física. Bons relacionamentos não combinam com violência. Você falou um ponto muito importante que é sobre a brincadeira. Às vezes tem uma brincadeira entre os colegas, principalmente no ambiente esses ambientes de homens, que a gente sabe que tem muitas corporações que tem muitos homens e poucas mulheres, e rola aquela brincadeira, aquelas entrelinhas, a gente pode dizer assim, né? E como é que a pessoa deve trabalhar com isso? Como é que ela pode fazer essa diferença? Ou então mudar, por exemplo, essa concepção daquela pessoa, ela falou isso, mas será que foi uma brincadeira? Será que nessa brincadeira já está inserido algumas intenções? Como é que a pessoa identifica, Bruna? Então, é importante você falar isso, Dayana, porque o assédio é quando algo me constrange, quando algo me incomoda, quando eu não fico à vontade com a situação. Então, no ambiente de trabalho é a mesma coisa. Se é uma brincadeira, uma vez ou outra que não te incomoda, que você entra na onda, tudo bem. A gente sabe que não é legal mesmo assim as piadinhas machistas, as brincadeiras machistas, é de uma educação, é de uma cultura que a gente tem há muito tempo. Não é legal, ok. Mas se é algo que não está te incomodando, não está incomodando essa pessoa, não tem por que ela pontuar. Agora, se é algo que começa a passar do limite, que você se sente constrangida naquele ambiente de trabalho, que você não está ficando confortável, não está sendo legal, aí é uma hora de chegar e colocar um limite no outro. Porque esse limite no outro sou eu que coloco. Eu que mostro para ele até onde ele pode vir. E a gente também não pode deixar de falar de questões patológicas, porque tem pessoas que assediam, né, por uma questão e tem outras que entram na patologia, seja um transtorno de impulso ou algum outro transtorno psicológico. Então, se eu percebo que o meu colega tem comportamentos que fogem um pouco da normativa, cabe mesmo buscar a direção da empresa e comunicar o ocorrido. O que a mulher deve fazer, por exemplo, numa situação como essa? Você já falou dessa questão da prevenção, que começa desde criança, principalmente quando é do sexo masculino, mas a mulher, o que ela deve fazer nessa situação? Ela levou uma cantada ou então ela levou uma coisa mais séria, por exemplo, um chefe tentou a beijar, como é que o que ela deve fazer naquele primeiro momento? E o assédio ele acontece muito em situações hierárquicas, de um chefe, por exemplo, de alguém que está, né, numa hierarquia maior do que eu. Então, ela precisa daquele emprego, ela não está confortável com a situação, ela tem. Dayana, não tem dinheiro no mundo que compre a nossa saúde emocional. Então, se ela está constrangida naquele momento, o que ela deve fazer é sim pausar essa situação de alguma forma. Ou buscar a direção, ou ter um papo reto com essa pessoa, fazer tentativas para pausar isso. Por quê? Porque aquilo no momento está incomodando ela, mas os danos futuros, psicológicos e físicos, podem ser muito maiores, né? São coisas que ela não vai controlar dali para frente. Então, eu acho sim que é hora de parar, olhar para isso e ter alternativas para paralisar a situação, seja direto com a pessoa, seja na direção da empresa, que foi o caso da pessoa que nós vimos. Então, eu acho que algo deve ser feito. Ela tem que entender, né? Eu preciso desse emprego, só que, por outro lado, eu preciso cuidar da minha saúde emocional, porque se eu não tiver saúde emocional, eu não vou ter força para trabalhar e ganhar o dinheiro que eu estou ganhando. E a linha que separa, gente, o que é saudável, eu sempre falo isso, do que é patológico na nossa vida, Dayana, é uma linha muito tênue. É uma linha que quase não aparece. Então, assim, a gente vai deixando, vai passando um dia, vai passando outro, quando você vê, você caiu numa depressão, que pode acontecer, você caiu num transtorno de ansiedade, você já caiu na doença. Aí a gente vai cuidar. Então, por isso que eu sempre bato na tecla da prevenção. Prevenir é sempre o melhor remédio. Já aconteceu, principalmente nessa área da comunicação, vou trazer um pouco para essa nossa área, principalmente do que eu trabalho. Já aconteceu com algumas colegas minhas que entraram no jornalismo e fizeram o teste do sofá, que tinha muito disso, Bruna, tipo, antigamente tinha muito essa questão do teste do sofá, do chefe aliciar, enfim. E aí acabou que essa pessoa ficou tão frustrada que não quis mais seguir a profissão. E acontece isso, ela levou esse trauma para a vida e ela não conseguiu mais trabalhar em lugar nenhum, porque ela ficou traumatizada. Quando acontece isso, Bruna, o que ela deve fazer? Ela tem que procurar ajuda psicológica? Exatamente, tem que procurar uma ajuda psicológica. O psicólogo vai realizar uma avaliação. Se ele vê que já tem uma
uma patologia instalada, ele vai encaminhar para um psiquiatra para tomar um medicamento. Mas, vamos olhar para essa situação, Dayana, para a gente conversar um pouco sobre isso. A gente cai na cultura, de novo, de que a mulher é reconhecida pelo corpo, de que a mulher é reconhecida... E ela é submissa sempre. Que ela é submissa sempre, que a mulher é válida na propaganda de cerveja, com o corpão bonito. Verdade. Né? Então, assim, ela só entrou porque ela fez, porque ela usou o corpo. Então, é algo que tem melhorado bastante. Tem melhorado, mas que ainda existe. E a gente tem que lutar contra isso. Isso não é natural. Em relações, por exemplo, de namorados, de marido e mulher, a coisa é tão naturalizada que é como se fosse assim, não, mas é coisa de homem mesmo, ou ele estava estressado. E isso vai acontecendo cada vez com mais incidência. Começa com o verbal, começa com a violência psicológica, que é tão prejudicial quanto a física. Mas mais para frente, ela também pode chegar à física. Então, é algo que deve ser olhado assim, com muito cuidado, porque não é natural. As relações, elas precisam de respeito. Homem e mulher, ambos devem ser respeitados. E o tratamento psicológico é muito importante, fazer uma terapia. Eu acho que toda pessoa deve passar por uma terapia psicológica, não só quando tem um trauma, mas também para melhorar a sua autoestima, para elevar algumas qualidades que existem nessa pessoa que ela deixou para trás por algum motivo, ou alguma pessoa que falou, que tem essa questão do bullying também no trabalho, que é muito sério isso aí. Às vezes é uma brincadeira de mau gosto, que a pessoa vai levando e chega num dia que ela já está doente, né, Bruna? Então, eu acho que uma terapia, o trabalho psicológico, um trabalho seu, principalmente, é muito válido para as pessoas que precisam de ajuda. Exatamente, Dayana, para quem sofre e para quem assedia. Né? A psicoterapia ela é um processo de autoconhecimento. Então, se conhecer melhor a maneira que você age, a maneira que você pensa, é algo que ninguém vai tirar de você. E é importante a gente falar que o assediador, aquele que assedia mesmo que verbalmente, ele geralmente é uma pessoa insegura. Porque quando eu preciso realizar o domínio do outro, quando eu preciso realizar o domínio de alguém, é porque eu não estou segura comigo mesma. Eu começo não controlando os meus próprios comportamentos. Só que daí o assediador, ele faz o quê? Ele faz isso com o outro. Ele tenta diminuir o outro. E isso inflige automaticamente na autoestima, na autoimagem, na maneira que essa mulher vai se ver e vai paralisar, vai influenciar todas as questões da vida dela. Questão familiar, relacionamento interpessoal, trabalho. A gente está falando do trabalho, né? Porque teve um contexto aí essa semana... Envolvendo no trabalho. Envolvendo no trabalho. Mas isso acontece em muitas situações. Às vezes acontece na escola, às vezes acontece em casa. Na rua também, né? Na rua. E te afeta a um ponto que afeta todas as partes da sua vida. Então, é muito sério mesmo.